Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nessa edição a gente vai falar sobre o Santander e o efeito Americanas nos seus números, vamos falar também sobre a Meta, que divulgou seus resultados e parece que as ações reagiram positivamente, o caso da Oi, que parece que foi o contrário, informações de mercado fizeram uma pressão negativa no valor das ações, vamos entender por quê. O caso Ambev, parece que tem uma polêmica envolvendo a empresa, vamos analisar aqui no BTC News e vamos falar também sobre atualizações do caso Adani Group, que a gente falou no BTC News da quinta-feira. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que no dia 28 de fevereiro, a gente dá início à primeira turma de 2023 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia de precificação que analisa ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando pricing. É um curso muito rápido, são 3 semanas, 2 noites por semana via Zoom, mas ele é muito denso. Se você é consultor de estratégia, trabalha com pricing ou gosta de estratégia empresarial, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da primeira turma de 2023. Bom, como já é de costume nos BTCs News 5x5, eu sempre leio os comentários dos vídeos da semana. Começando aqui com o BTC News 5x5 da semana passada. William Fang ele fez 2 comentários. O primeiro: boa análise, Renato. Sempre legal ouvir seus comentários sobre notícias do mundo corporativo. Logo estarei nas aulas do GBP. Seja muito bem-vindo, William, e muito obrigado pelo comentário. Mas tem mais um. Vou já complementando aqui que o StagePay WeWork acabou de lançar uma modalidade on-demand ontem, que basicamente oferece opção para comprar uma diária ou algumas horas das salas de coworking de forma muito simples. Então o WeWork aqui da América Latina está sendo muito bem conduzido, aliás, melhor do que a WeWork global. Vamos ver o que vai acontecer? Muito obrigado aí, William, pelo comentário. O Gustavo Murat, ele fez um comentário que foi o seguinte, ó: ótimo vídeo, Renato, muito obrigado pelas análises. Poderia falar sobre a Brav e o que está acontecendo com tantas formaturas tendo problema? Olha, Gustavo, basicamente é o que acontece ano sim e ano também. Uma empresa que organiza formaturas recebe o dinheiro dos formandos e não entrega, a formatura e também não devolve o dinheiro. Isso acontece praticamente todo ano, desde que eu me conheço como gente. E esse caso ele foi muito detalhado no site da Globo, numa reportagem do Fantástico. Então eu recomendo que você entre no site ali da Globo e veja essa reportagem, porque ela detalha, direitinho o que está acontecendo. Eu não consigo analisar porque a Bravi não é uma empresa de capital aberta, então eu não consigo ter os financials aí da companhia. Mas esse caso é bem comum, viu? Acontece aí faculdades do Brasil inteiro, tá? Então muito obrigado, Gustavo, pelo comentário. O Kevin Del Papa, ele fez o seguinte comentário: muito interessante o vídeo, Renato. Como você enxerga o cenário do futuro das Big Four com esses erros contábeis duvidosos, para não falar outra coisa? Olha, no passado era Big 8. E aí as empresas foram errando, não identificando fraudes contábeis, e elas foram saindo do mercado, até porque o maior ativo dessas empresas de auditoria é da confiabilidade nesse processo. Só que depois que a Arthur Andersen saiu do mercado, no caso Enron, eu acredito que o mercado minimamente estabilizou. Eu acho que o pessoal pensa assim: se tá ruim com eles, pior se tiver menos do que 4. Basicamente é isso. Então, elas continuaram errando desde 2001, quando elas se tornaram as Big Four, e eu acredito que elas vão continuar errando porque o processo é complexo. Eu não vou falar para vocês que o processo é fácil. Então, eu acredito que elas vão se manter, as 4, mesmo continuando errando, porque o mercado acha que melhor com elas, pior com uma a menos aí, prestando esse tipo de serviço. É isso que eu acredito, tá? Muito obrigado pelo comentário, Kevin. Eu fiz um vídeo sobre a Amazon cobrando frete da operação de supermercado para tickets abaixo de $150. E aí o Lucas Barion, ele fez o seguinte comentário: excelente como sempre, muito obrigado. Renato, poderia comentar sobre a polêmica da Adani Group? Fiz isso na quinta-feira e vou falar sobre desdobramentos hoje. Muito obrigado pelo comentário, Lucas. Falei sobre a Natura, com o interesse em vender a Aesop. E aí o José Neto Godinho bateu palmas aqui, espero que tenha gostado. Muito obrigado pelo comentário. E eu também falei sobre o prejuízo divulgado para mercado da Spotify essa semana. E aí o Júnior Pascoal, ele fez o seguinte comentário: show, sempre bom começar o dia com as suas análises. Júnior, muito obrigado. Espero que a gente consiga dar um overview do mercado para quem quer ficar atualizado com o que está acontecendo, Muito obrigado, Júnior, pela audiência. Danilo Figueiredo, ótima análise como sempre. Se puder, acho que seria interessante fazer uma análise da Globo, já que é o maior grupo de mídia do Brasil. Concordo plenamente, muito obrigado pela sugestão. A Globo é uma empresa SA de capital fechado, mas ela divulga seus resultados fechados do ano.
Vamos ver quando que ela vai divulgar os seus resultados de 2022 e pode ter certeza, Danilo, que eu vou trazer aqui no BTC News. Muito obrigado. E se você quiser ter o seu comentário lido no BTC News 5x5 da semana que vem, faça comentários neste vídeo até quinta-feira que vem, que na sexta-feira que vem eu leio o seu comentário aqui no BTC News 5x5. Bora! Vamos começar aqui falando um pouco sobre a notícia do Brasil Journal. Santander desaponta com estilhaços das Americanas. Vamos ver. A bomba da Americanas começou a aparecer no balanço dos bancos, com o Santander Brasil provisionando 30% da sua exposição, reportando um resultado bem abaixo das estimativas de mercado. O lucro líquido do quarto trimestre ficou em 1,7 bilhões de reais, 38% abaixo do consenso e uma queda de 56% em comparação anual. Então divulgou aí um lucro líquido muito baixo por causa da provisão da perda do caso Americanas, a princípio. Com o lucro minguando, o ROE despencou de 15,3% no terceiro trimestre para 8,3% no final de dezembro. Para se ter uma ideia, o Goldman Sachs esperava um ROE de 13,4% e o JP Morgan 14,3%. Foi 8,3%. Então, se você não bate o consenso do mercado, ajuste vai ter que ser feito aí nos resultados futuros da companhia. Para um analista, o ROE recorrente da empresa deveria ter sido ainda menor, porque o Santander se beneficiou de um crédito tributário no trimestre que contribuiu positivamente para o lucro. Abre aspas para o analista. Se aplicássemos a alíquota efetiva média do Santander, que é de uns 35%, o lucro teria sido 1 bilhão ao invés de 1,7. Olha, e isso daí traria um ROE de 5%. Então poderia ter sido pior, só não foi por causa desse crédito tributário reconhecido no resultado. Bora, o que acontece? Quando você faz uma provisão, no caso Americanas, que já está em recuperação judicial, provavelmente aquele montante que você emprestou para a empresa você não vai receber. Beleza. E aí o que você faz? Você faz uma baixa ali no seu balanço e isso vai se refletir como uma despesa ali no PNL, consequentemente diminuindo o lucro líquido. Qual que foi a provisão que foi feita? Como foi mencionado lá em cima, 30%. E aí eu fiz um BTC News 5x5 explicando um pouco desse processo de recuperação judicial. Depois vocês voltam lá e dão uma olhada. E eu falei que, na média, ficaria em torno de 50%, né? E neste caso, o varejo, eu acreditava, né, que o haircut das dívidas ia ficar em torno de 70%. Mas quando você faz uma análise a valor de mercado dos ativos da companhia, os bancos e os credores já estavam perdendo algo em torno de 25%. Parece que foi esta análise que o Santander fez. Então depois volta lá no BTC News 5x5 que eu falo sobre a RJ da Americanas e eu falo exatamente os números que eu vou ler aqui. Vamos lá. Sem dar detalhes sobre o assunto, o Santander deu a entender que provisionou, no caso Americanas, no nível E, que exige provisões de 30% do crédito. Olha que interessante. Para analistas, como a empresa pediu recuperação judicial, o mínimo que deveria ter sido provisionado era 50%, mas os bancos normalmente provisionam até mais, em torno de 70%, os números que foi falado ali no BTC News 5x5. Abre aspas. Eles fizeram isso para não impactar tanto esse trimestre, mas o esperado é que o primeiro trimestre deste ano, eles provisionem mais 40% dessa exposição de 3,5 bilhões. Então, eles reconheceram 30% de perda agora, provavelmente no primeiro trimestre de 2023 vão aumentar essa provisão, também causando um impacto negativo no valor das ações. Interessante, né? A minha expectativa para os bancos, os outros bancos que também têm exposição a lojas americanas, é que eles façam exposições ainda maiores. E eu acho que isso daqui é interessante, por quê? Porque o mercado já está esperando que isso vai acontecer. E aí, esse impacto negativo do caso Americanas provavelmente já está refletido no valor das ações. Eu peguei aqui a dinâmica do valor das ações do Santander Brasil, só que em dólar, e aí vocês percebem o seguinte, mesmo com essa provisão de 30%, as ações elas nem caíram tanto no dia. Inclusive hoje subiram 0,19% em dólar. Tá? Então, eu acho que você fazer uma provisão um pouco maior, prejudicando ainda mais o resultado do quarto trimestre, eu acho que já está no preço das ações dos bancos. Todo o mercado já está esperando uma provisão alta. Então, reconhecer uma pancada logo de largada e se eventualmente você recuperar alguma coisa no futuro, vai trazer uma perspectiva positiva. Então, já faz uma provisão grande, o mercado já está esperando, e aí fica esperando para ver o que vai acontecer. Eu acho que essa que vai ser a postura dos outros bancos. Vamos ver o que vai acontecer quando eles provisionarem ali e divulgarem para o mercado. Eu trago aqui no BTC News, beleza? Bora! Vamos para o segundo caso? O segundo caso é bem interessante, caso Ambev. Pediram para analisar esse caso e ele não tem muita relação com lojas americanas, apesar de ter o mesmo controlador. Vamos lá. Notícia do Neofit. O que está fazendo a Ambev descer quadrada na B3? Vamos lá. Eu peguei aqui
o gráfico das ações, para quem está vendo no YouTube, só para mostrar para vocês que quando surgiu no mercado esse caso, as ações estavam sendo tradeadas a R$ 13,67, e aí elas caíram fortemente para R$ 12,96. Só que parece que as ações já estão recuperando hoje. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu explicar esse caso para vocês. Bora! Pouco antes das 11 horas da manhã, as ações da Ambev na B3 a ação da Ambev na B3 registrou uma forte queda, em torno de 4,5% sobre o fechamento do dia anterior. O que causava esse solavanco foi a informação de que a companhia, que faz parte do portfólio de investimentos da 3G Capital, os mesmos acionistas das americanas, estaria promovendo manobras tributárias de 30 bilhões de reais. A nota publicada na coluna Radar, da revista Veja, dizia que o estudo da AC Lacerda Consultores, feito a pedido da Serve Brasil, a Associação da Indústria da Cerveja, que tem entre seus mais relevantes associados a cervejaria Petrópolis, mostraria que esse rombo bilionário da Ambev está associado a irregularidades cometidas na geração de créditos fiscais na Zona Franca de Manaus. Beleza. Então, parece que tinha ali um escândalo, poderia ter um rombo de 30 bilhões tributário no balanço da Ambev, e isso daí foi noticiado aí pela associação aí que cuida aí de players do mercado de cerveja. Beleza. De acordo com a mesma nota, o diretor-geral da Serve Brasil, Paulo Lacerda, afirma que o relatório da Receita Federal aponta que, desde 2017, bilhões de reais em ilícitos tributários cometidos pelos fabricantes de concentrados de refrigerantes. Basicamente é o seguinte, então, quando você lê direito o relatório e o que o diretor aqui da associação diz, é que não é o caso só da Ambev. Todo mundo que produz concentrado de refrigerante lá na Zona Franca de Manaus, a princípio tem um problema com a Receita Federal. E o montante total, 30 bilhões. Então, não é a Ambev especificamente que tem toda esse valor aí, a princípio de irregularidade. E aí eu dei uma olhada nessa associação só para ver se a Ambev fazia parte, Obviamente que não. E aí você só tem o quê? Se não tem Ambev e é a associação dos fabricantes de cerveja, só tem concorrente da Ambev aqui. Para quem tá vendo no YouTube, tô mostrando para vocês aqui as empresas. Beleza. Então, eu tô imaginando que esse é um caso de concorrência tentando prejudicar o líder de mercado, entrando na onda do caso dos americanos, dado que o controlador é o mesmo. Eu tô achando que é isso, não tô afirmando, afirmando obviamente, tá? Aí, vamos pegar aqui, ó. O BTG, ele pegou esse caso e fez um relatório e divulgou para o mercado até para a gente saber a dimensão desse problema. Então vamos lá. Relatório escrito com urgência pelo BTG Pactual joga luz sobre o caso. Eles lembram, os analistas, que a Serve Brasil tem firmado posição contra os créditos tributários gerados por empresas como Ambev e Coca-Cola na produção de concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus, que estão isentas de incidência de IPI. A alíquota nominal caiu de 20% em agosto para 18%, em 2018, 20% em 2018 para 8%. O que significa que boa parte do benefício já está perdido. Abre aspas. Os 30 bilhões de reais mencionados no artigo, na verdade, referem-se às estimativas da Receita Federal do Brasil relacionadas a impostos acumulados e reivindicações em disputa entre o fisco e as empresas de bebidas. A parte eventualmente relacionada à Ambev é indiscutivelmente muito menor, escrevem os analistas. Os dois analistas reforçam que a Ambev teria um montante aproximado de 5,6 bilhões de perdas possíveis relacionadas a créditos fiscais associados à Zona Franca de Manaus, pouco menos de 3% do valor de mercado da Ambev. Então, primeiro, vamos pegar lá. 30 bilhões não é tudo da Ambev. Se fosse eventualmente julgado e a Ambev tivesse que honrar com essa transação, era 5,6, que é um valor grande, mas é muito menor do que 30 bilhões, concorda, pessoal? E isso tem discussão na justiça. Então eu acredito que esse caso ele não tenha a mesma magnitude do caso Lojas Americanas. E a Ambev respondeu. Vamos lá? Em nota ao Neofit, a Ambev afirma que, abre aspas, as acusações da Serve Brasil não têm qualquer embasamento. Calculamos todos os nossos créditos tributários estritamente com base na lei. Nossas demonstrações financeiras cumprem com todas as regras regulatórias e contábeis, as quais incluem a transparência do contencioso tributário. A Ambev está entre as 5 maiores pagadoras de impostos do Brasil, fecha aspas aqui para a companhia. Então,
Esse caso aqui eu tô achando que é mais caso de concorrente querendo entrar na onda do caso Americanas, tentando afetar o líder de mercado. Vamos ver o que vai acontecer. Surgindo novas informações eu trago aqui, tá bom? Vamos pegar agora a notícia do Valor Econômico sobre a Oi. Ações da Oi caem 20% após a companhia pedir proteção contra credores. Só para a gente lembrar um pouco desse caso, a Oi estava em recuperação judicial, fez um leilão, vendeu um monte de ativo e ela teve que sair da recuperação judicial em dezembro de 2022. No dia, eu fiz um BTC News, por quê? Porque as ações dispararam no dia que ela saiu da recuperação judicial, acho que foi mais de 25% de crescimento. E aí eu mostrei que a Oi, não é que ela tá bem. Ela saiu da recuperação judicial porque ela cumpriu o acordado. No entanto, ela ainda tinha dívidas ali em torno de 20 e poucos bilhões de reais. Ou seja, a empresa ainda estava mal. Então não é que uma empresa sai de recuperação judicial que ela está bem. Ela simplesmente cumpriu o que foi firmado no acordo, beleza. Tá? Aí ela sai da recuperação judicial. E eu falei que em alguns casos é até pior você sair da recuperação judicial. Por quê? Em recuperação, você tem proteção jurídica para acusação ou alegação ali de qualquer débito ali de fornecedores ou credores, e aí impede esses credores da empresa de pedir a falência da companhia. A partir do momento que você não está em recuperação judicial, você já fica exposto a esse tipo de pedido. Vamos entender o que aconteceu agora. Ações ordinárias da Oi registravam quedas expressivas na quinta-feira. Perto das 10 horas e 50 minutos, os papéis cediam 22,8%, cotadas a R$ 1,82. Vou mostrar para vocês que a queda foi maior do que esses 22, hein? O movimento acontece após a empresa confirmar que entrou com pedido de tutela de urgência cautelar na Justiça do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela está discutindo com os credores atuais alguma negociação e parece que a coisa não está andando. Ela provavelmente deve ter ficado com medo que alguém entrasse com pedido de falência, já entrou ali na justiça para tentar entrar com uma tutela de urgência cautelar. Para quê? Para se proteger, porque ela já não está mais em recuperação judicial. Beleza? Vamos lá. Segundo a Oi, o pedido, que está em segredo de justiça, visa a suspensão da exigibilidade de certas obrigações para a proteção do seu caixa, a continuidade das negociações com seus credores de forma equilibrada e transparente. O documento, obtido pelo Valor, aponta que a Oi tem dívidas financeiras de 29 bilhões de reais, com os advogados afirmando que a estrutura de capital permanece insustentável mesmo após o processo de recuperação judicial. Então é basicamente isso que aconteceu. Olha que interessante. Eu estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube o gráfico das ações. E ó, lá no dia 15 de dezembro, quando saiu a notícia da saída da Oi da recuperação judicial, tá vendo que a ação estava sendo tradeada a R$ 1,70, aí ela deu uma chicotada para R$ 2,20 no dia seguinte. Beleza. Aí eu fiz lá a análise mostrando que a empresa está mal ainda. E aí o mercado fez essa mesma análise e aí as ações começaram a cair bastante, chegando aqui a um vale de R$ 1,10 no dia 19 de janeiro deste ano. Subiu bastante, aí poucos dias atrás estava em R$ 2,41 e aí vocês estão vendo que hoje despencou 31,78% na quinta-feira, hoje. Tá? Então, aqueles 22,8% da notícia, 31,78% de queda. Está sendo tradeado a R$ 1,61. Então, a Oi continua com dificuldade. A empresa está mal, provavelmente pode entrar em uma outra recuperação judicial, vamos ver, cena dos próximos capítulos. Bom, outra ação que teve uma variação muito grande, mas agora no campo positivo, foi a ação da Meta. Olha aqui a notícia da Forbes. Ações da Meta disparam 25% após balanço e animam o setor de tecnologia. O que aconteceu? Já vou adiantar para vocês que não foi o resultado financeiro, tá? Mas olha que legal, ó. As ações estavam sendo tradeadas antes da divulgação de resultado a $53,29. Quando abriu o pregão, depois dos resultados divulgados, foi para 181, passou de 155 para 181. E fechou hoje o pregão a 188 com uma alta de 23,28%. Interessante, né? Então vamos lá, ó. Resultado financeiro não foi a justificativa. Por quê? Ó, eu peguei aqui, para quem está vendo no YouTube, fechado do ano de 2022. Receita caiu 1% para 116 bilhões. Beleza.
O lucro bruto, o lucro operacional caiu 38%. A margem operacional caiu de 40% para 25%. E a queda de lucro líquido foi de 41%, chegando a 23 bilhões de dólares. Então, em termos de resultado financeiro, o ano de 2022 foi péssimo. Inclusive, os financials do quarto trimestre. Então, por que raios a ação subiu? Vamos lá? Vamos entrar na notícia. As ações da Meta Platform dispararam mais de 25% hoje, dia 2, contagiando o setor de tecnologia, após a dona do Facebook reduzir sua projeção de gastos e aumentar seu plano de recompra de ações em 40 bilhões de dólares. Então, o primeiro fator, anúncio de recompra de ação. Um jeito de você devolver dinheiro para o acionista no futuro, e isso traz uma perspectiva positiva. Primeira coisa. Segunda coisa, ela já tinha anunciado cortes ali em torno de 11 mil funcionários globalmente. E parece que ela divulgou uma estimativa de quanto que esses cortes e os esforços para diminuir despesa vão pesar no resultado futuro da companhia. Então, se a perspectiva futura para o negócio é boa, ou por causa de recompra de ação, ou por causa de redução de despesa, aumentando a projeção de lucro futuro da companhia, perspectiva positiva futura, a ação sobe. Sem contar o fator crítico de sucesso, tá, pessoal? O quê? A quantidade de usuários do Facebook aumentou. E a receita também aumentou por usuário. Isso que é o importante. Então, mostrando um dos fatores críticos de sucesso do modelo de negócio positivo, as ações tendem a subir também. O movimento da Meta anunciado na véspera na direção de controlar os seus custos marca uma mudança drástica para a empresa, que gastou bilhões de dólares para transformar sua visão futurista do metaverso em realidade, mesmo enquanto seu negócio principal sofria com a forte concorrência e um mercado publicitário fraco. Beleza. A Meta espera que sua despesa em 2023 fique em torno de 89 a 95 bilhões de dólares. Essa que foi a nova estimativa de despesas e custos para a companhia para o mercado, abaixo da projeção anterior, que era de 94 a 100 bilhões de dólares, ou seja, tirou ali uns 5 bilhões do que ela tinha estimado de despesa para 2023. Notícia positiva ali em termos de eficiência operacional. O presidente executivo da empresa, Mark Zuckerberg, chamou o período de ano da eficiência. Beleza. Também houve sinais de que o principal negócio da rede social Meta estava voltando aos trilhos, já que a eficiência de monetização para o Reels no Facebook dobrou e o negócio caminha para o ponto de equilíbrio, break-even, até o final de 2023. Então, um monte de informações positivas que dão perspectiva futura melhor para a ação do que tinha anteriormente. E aí a ação dispara, vamos ver o que vai acontecer. Para a gente fechar esse BTC News, vamos dar uma atualizada no caso do Adani Group que eu falei ontem na quinta-feira. Bom, o que aconteceu? Eu tinha falado ontem que a Adani Group estava em dificuldade, as ações estavam em queda por causa de um relatório da Hindenburg Research, falando que poderia ser o caso de maior fraude corporativa da história. E aí eu tinha falado que eles tinham feito um follow-on, que tinham captado 2,5 bilhões de dólares na terça-feira, e isso dava uma certa tranquilidade para o grupo tentar se reestruturar e cuidar desse caso aí no mercado. O que aconteceu? Aconteceu o que eu vou mostrar para vocês agora no Bloomberg Linha. A Adani desiste de oferta de 2,4 bilhões de dólares após turbulência e tombo das ações. Olha que interessante, pessoal. Mas já não tinha captado dinheiro no mercado? Já estava tudo subscrito lá na terça-feira. Tudo, né? Já tinha feito oferta, já tinha gente interessada, o dinheiro já estava na conta. Beleza. O que aconteceu? Ele desistiu. Vai devolver o dinheiro para todo mundo que vai entrar, que entrou, né, com interesse nessa oferta. Vamos ver? A principal empresa do bilionário indiano Gautam, a Adani, desistiu de realizar uma oferta de ações secundária, follow-on, no valor de 200 bilhões de rúpias, ou 2,4 bilhões de dólares, em meio à perda de valor dos papéis, desencadeado por um relatório que provocou uma turbulência nos ativos da companhia, como a gente viu ontem, né? Beleza, vamos lá. Após a decisão veio após nova rodada de perda para as ações da empresa e outras companhias ligadas. A queda se acelerou depois que a Bloomberg News informou que o Credit Suisse parou de aceitar títulos da empresa do grupo do bilionário como garantia para empréstimos de margem de seus clientes de private banking. A Adani Enterprise estava oferecendo ações aos investidores a 3.112 rúpias,
a 3.276 rúpias cada. As ações da empresa fecharam quarta-feira a 2.135 rúpias, ou 31% abaixo da faixa de preço mais baixa, o que significa que qualquer investidor na venda das ações estaria sujeito a uma perda imediata. Beleza, vamos lá. A Adani Enterprise tinha garantido subscrição total para a maior venda subsequente de ações na Índia na terça-feira, o último dia das ofertas, em meio a um aumento de interesse de última hora por parte dos acionistas existentes e investidores institucionais. A esperada conclusão do negócio foi vista como uma vitória para a Adani depois que as alegações de fraude da Hindenburg Research lançaram uma sombra sobre a oferta. Então, estava garantido a transação, ia acontecer, mas porque os acionistas iam ter ações e eles já iam ter uma perda imediata se quisessem vender, provavelmente, né, a galera começou a reclamar pra caramba lá pro Adani e ele decidiu desistir. Beleza. Agora a situação está cada vez pior. Por quê? Porque agora ele está sem 2,4 bilhões de dólares de caixa e as ações continuaram caindo, pessoal. Lembra que na notícia estava 2.100 e poucas rúpias? Olha quanto que fechou hoje, pessoal. 1.565 rúpias. Caiu 26,7% as ações, o valor das ações da Adani Enterprise. Então a situação está cada vez pior. Por quê? Como a gente viu, os bancos exigiram garantias maiores do que as ações das empresas ligadas ao grupo. Porque todo mundo está em queda, então eles querem que o Adani vá lá e aporte dinheiro na empresa para dar uma garantia mais forte desses empréstimos que vários bancos fizeram. O Credit Suisse já não estava mais querendo mais ações, estava querendo dinheiro mesmo. E agora, o que vai acontecer? Vamos ver o que a Adani vai tirar da cartola para conseguir aumentar as garantias das empresas para não ter antecipação do vencimento das dívidas. Se começar a ter antecipação de prazo das dívidas, pode ter certeza que vai ter mais um caso aí de recuperação judicial no mercado, agora envolvendo a Adani Group. Vamos ver desdobramentos nos próximos dias. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Pessoal, muito bom final de semana a todos. Descansem. Até segunda-feira. Grande abraço.